Olá pessoal, tudo bem? Caro aluno, vestibulando, candidato que concorre aí, que prestou o vestibular da GV Direito, uma prova que trouxe uma inovação. Pela primeira vez, uma das questões era para ser resolvida em português, o discurso que você ia elaborar, na verdade, a sua redação vinha em português. E as duas outras questões mantendo o padrão de outras provas, que era a redação em inglês, com 100 linhas, 100 palavras, 120 palavras. A prova foi muito bem elaborada, abordou um tema principal, que foi a questão da pena de morte versus outras penas no sistema jurídico americano, penas como a perpétua e também 50 anos de prisão sem a previsão de uma liberdade condicional. Então, a prova tratava de um tema ligado ao direito, mais uma vez confirmando essa tendência do vestibular da GV Direito. Ok? Então, pela segunda vez, pelo segundo ano consecutivo, tema relacionado ao direito. A importância, então, de explorar esse tema durante a sua preparação, aluno e candidato. Era muito importante o aluno ler as instruções com bastante cuidado, vinha ali na capa da sua prova de vestibular uma série de instruções. Nesse dia foram 3 provas, era bastante difícil o aluno conseguir administrar o tempo para não ficar corrido, tanto a resolução de português ou da redação em língua portuguesa ou da sua prova de inglês. 3 questões, a GV manteve esse padrão, com a distribuição de 3 pontos para a primeira, que era a questão em português, 3 pontos para a segunda, que era uma questão mais orientada na sua resolução, e 4 pontos para a última questão, que era uma questão que era a mais abrangente de todas e o aluno deveria falar sobre a pena de morte, se posicionando claramente como a instrução da prova trazia, com as resoluções feitas à tinta, azul ou preta, e o aluno poderia usar os espaços vazios da prova como rascunho, que não traria nenhum prejuízo a ele, que era muito importante o aluno poder planejar a sua redação em inglês para depois produzir o texto final. Bom, o texto, ele inovou quanto à fonte. É a primeira vez que a GV usa The London Review of Books e um texto adaptado do dia 5 de julho de 2012, então foi um texto atual, que trouxe como discussão, como eu já havia comentado antes, a questão de pena de morte em relação a outras penas no sistema jurídico norte-americano. E o texto trazia uma questão curiosa, porque uma pessoa, um réu que tinha sido condenado, no caso Joe Amrine, ele fez de tudo para conseguir a pena de morte, porque tendo a pena de morte como a sua sentença, ele poderia ganhar publicidade com isso, junto à imprensa, ele poderia conseguir a adesão de algum advogado que estivesse interessado em trabalhar para ele pro bono, de graça, uma vez que o texto deixa alguns elementos claros que ele não tinha condição financeira para pagar um advogado, ele precisou fazer a parte burocrática papelada do trâmite de recurso dele sozinho, até que alguém se candidatou a trabalhar com ele de forma gratuita. E aí, o texto discutia como é que alguns prisioneiros com sentenças similares poderiam ter uma condenação, uma pena mais grave ainda, porque com a pena de morte havia possibilidade de uma atenção maior para o caso desse sujeito e assim uma possível liberação da pena dele, uma possível absolvição. E nos outros casos, não, a previsão e a expectativa dos prisioneiros seria de permanecer 50 anos sem condicional e também ou a pena perpétua. Tá? Para os nossos alunos foi muito legal a prova, porque a gente tinha visto a palavra parole, a gente tinha visto as palavras com grafia que era para prestar atenção, como innocent, com 2 N's. Então, tenho certeza que você, aluno do CPV, lembrou das nossas aulas durante a prova. Bom, vamos às questões, então, para comentar um pouquinho disso daqui. Olha, a primeira questão, aquela a ser respondida em português, e durante a prova tinha 3 ou 4 orientações para o aluno não equivocar-se e escrever esta primeira questão em inglês, era em português, tá? Primeira coisa, acho que como a proposta tinha subitens ou subperguntas, o aluno deveria se ater a esse modelo, porque seria a forma de resolução mais segura que ele poderia fazer. Então, primeira coisa, fundamentar-se bem no texto, identificar e parafrasear o texto e
essa orientação da prova. Então, é a resposta mais direta, mais objetiva que você pode dar. E um problema dessa prova é porque eram muitas subperguntas para pouco espaço. Então, o aluno ia ter que ter muita consciência da sua capacidade de escrita e escolha de palavras para poder, então, fazer caber todo o conteúdo nessas 120 palavras da primeira questão, 100 palavras da segunda questão e depois, de novo, 120 palavras da terceira questão. Bom, a primeira questão, então, o aluno deveria responder algumas coisas, como, por exemplo, as seguintes colocações que eu vou, então, agora colocar para vocês. Considerando que os Estados Unidos têm estados em que se admite a pena de morte e outros que não se admite a pena de morte, levando a informação dos textos, comparando a situação do interno que estava na fila de morte, no corredor da morte, aguardando a sua sentença, ou a comparação com o condenado, aguardando a uma prisão perpétua, se um homem ou mulher inocente tivesse que provar a sua inocência, qual que seria a ironia colocada aqui no texto? A ironia inerente da recepção da sentença de morte. A ironia era, sendo apenado com a morte, de repente haveria uma melhor condição de vida e de liberdade para o réu, enquanto se o cara pegasse uma outra sentença teoricamente mais branda, ele teria uma pena, na verdade, mais dura, mais rígida. Então essa era a ironia. Daí o texto sugeria que você deveria discutir a decisão do Joe Amrine em relação à forma e tática que ele adotou, que eu acho que foi um apelo válido para quem estava desesperado e quem não tinha recursos. E por último, você deveria falar e indicar que fator do texto permitiria perceber o nível e a condição econômica do réu. E ele possivelmente seria de uma camada ou de um extrato social e financeiro um pouco limitado, uma vez que ele não teve dinheiro para contratar um advogado desde o começo do processo. Então essa foi a primeira questão. Acho que o segredo era ter calma e pensar bem nas escolhas de palavras. A segunda questão, já que ela ser respondida em inglês, e havia expressa menção a isso, 100 palavras. E o aluno deveria, o candidato deveria se expressar de forma clara, precisa e relevante, sempre mantendo uma coerência e um discurso lógico durante a sua construção de texto. E aí, considerando toda a informação do texto base, que é aquele da primeira página, você como cidadão brasileiro, se preso de forma errônea ou erradamente acusado de homicídio nos Estados Unidos, que passos você tomaria para se defender? Acredito que a primeira medida seria tentar entrar em contato com o governo. O Brasil não tem previsão de pena de morte no Código Penal e, assim, acredito que o Brasil entraria numa defesa para que você não sofresse essa pena. Aí acho que, na sequência, o aluno já poderia de imediato falar de como, se acabasse condenado, como reagiria e se adotaria ou não o modelo do Joe. Talvez adotasse, porque o Brasil poderia dar orientação, mas esgotada essas alternativas do governo brasileiro, ou talvez de um advogado brasileiro atuando fora do Brasil, como que ficaria a sua situação? Daí, no sistema americano, usa o sistema a seu favor. Embora o Brasil tenha um corpo diplomático muito forte e também, hoje, com a representação junto à ONU, e acredito com a situação financeira e o momento político positivo que o Brasil vive no globo, ou nas relações internacionais, haveria como fazer pressão para liberar a pena de morte do réu. Tá bem? E, por último, num suspiro aí final de texto ou de linhas para escrever, o aluno deveria, então, o candidato deveria dar exemplos para dar o apoio ao seu ponto de vista e como que ele conseguiria fazer para sair da prisão. Acho que teria que ser uma forma de procurar evidências, reunir o máximo de provas que pudesse vir a serem apresentadas no futuro numa sessão ou numa audiência num tribunal e aí talvez conseguir a absolvição do réu. Tá bem? E a última questão, uma que deveria ser respondida em inglês também, 120 palavras, era um trecho complementar dando informações sobre a população carcerária americana, ainda com uma frase referente ao fato de que poucas pessoas
teriam condenado a execução de crimes de guerra do nazismo como algo bárbaro ou ato imoral, e aí levando tudo isso em conta era para você discutir a questão da pena de morte. E claramente, você é a favor ou você é contra. Então o aluno não poderia ficar aqui no meio do caminho, ele deveria tomar uma posição e aí colocar como justificativa questões de justiça, questões de vingança, poderia falar, num caso pessoal, de um homicídio de uma pessoa de família ou alguém próxima, como que seria a posição do aluno em relação à pena de morte. E ainda, podendo argumentar de diversos pontos de vista, fosse ele religioso, étnico, ético e legal. E também, de novo, mantendo o máximo de clareza e lógica na estrutura. E aqui eu acho que todos os textos poderiam ser feitos em parágrafos para que ficassem mais claros e a leitura fosse mais tranquila para o examinador. Lembrando que aqui é importante respeitar o espaço e limite da prova e caprichar na letra, né, candidato? E um último apelo aqui para a GV, uma crítica leve à prova, porque a prova foi muito bem elaborada, é o espaço destinado às respostas, tantos subitens, um assunto tão interessante para ser debatido e ser redigido aí alguma coisa a respeito, que poderiam ser mais linhas, mais palavras. E assim acredito que para o aluno que se prepara e que melhor se prepara para o vestibular da GV, na totalidade tivesse 5 horas ao invés de 4 para fazer a prova toda. Tá bem? Essa é a nossa opinião aqui do CPV. Espero que você acompanhe também a resolução que está no site, aqui no nosso link, para a versão escrita de uma resposta modelo. E aí espero que você tenha sucesso e obtenha sua vaga na GV. Obrigado, tchau, até a próxima.